Olá, todos, todas e todos. Antes de começar a nossa conversa preta, eu gostaria de registrar que esta gravação foi feita no domingo 31 de março. Esta data, ela se reporta a 60 anos atrás, no golpe militar que rendeu uma ditadura de 21 anos, com mortes, desaparecimentos, tortura, censura e violação a todos os direitos humanos. Bom, a relação do tema a ser tratado hoje, de uma certa medida, ela diz respeito aos grandes retrocessos ao longo desses 21 anos, que nós ainda estamos a nos recuperar deste período obscuro, onde não houve uma justiça de transição e, portanto, ainda temos que conviver com alguns entulhos e com alguns personagens que fizeram aquela fase histórica do Brasil tão dura, tão cruel, tão lamentável como foram os anos de chumbo. Muitos dos negros foram assassinados, torturados, o movimento negro também foi sufocado. E agora, o tema a que será tratado hoje vai ser as cotas raciais. As cotas raciais num momento extremamente delicado das cotas raciais. Então, para chegar até o tema a ser tratado precisamente sobre hoje, na minha fala, é preciso recapitularmos o histórico das cotas no Brasil. No ano de 2001, o governador Antônio Garotinho instituiu as cotas na UERJ. E isso gerou um desassossego nas elites que estavam acomodadas, habituadas a terem os seus filhos estudando em universidades públicas, sem ter que conviver com a população negra, com estudantes negros, com estudantes periféricos. Não estavam habituados a isso. Eles tratavam o público como privado. E aí isso sacudiu a sociedade fluminense. E então, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, ingressou com uma representação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esta representação dizia respeito a que o tribunal declarasse a inconstitucionalidade do sistema de cotas. Ora, neste momento, nós, ativistas, advogados, militantes, nos concentramos nessa questão tão cara para nós, que é a possibilidade de ter cotas para os estudantes negros, para os jovens negros ingressarem numa universidade pública e de qualidade. Nesse momento, eu e Luiz Fernando, nós manejamos uma peça bastante rara ainda do direito constitucional brasileiro, que foi o amicus curiae. O amicus curiae é o amigos da corte, né? O amicus curiae, ele funciona como se fosse a voz da sociedade naquilo que ela é legitimada para aquilo que está sendo discutido, participar deste processo constitucional. Então, nós fomos admitidos, o Tribunal de Justiça nos admitiu com o amicus curiae. Nós reunimos o maior número possível de entidades do movimento negro nesta peça. E nós fomos vitoriosos. Fomos admitidos como amicus curiae
E o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou a constitucionalidade das cotas instituídas para a UERJ, através da lei sancionada pelo então governador Antônio Garotinho. Isso foi o pontapé inicial para toda a celeuma sobre a questão das cotas no ensino superior brasileiro. As cotas já existiam já há muito tempo, já na Índia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que acabou se tornando o país onde o sistema de cotas ficou mais conhecido. Até porque o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, embora com uma população de 14% de negros na população norte-americana, eles conseguiram fazer a luta dos direitos civis como uma referência, né, de toda a história do século XX. Isso é muito importante. Nós hoje, brasileiros, somos a segunda maior população negra do planeta, segundo os últimos dados do IBGE, de 2022, hoje somamos 55% da população brasileira. Então, essas cotas, a discussão sobre as cotas, ela reverberou o Brasil inteiro e chegou até as barras do Supremo Tribunal Federal. E lá nós também fomos admitidos como amicus curiae, como amigos da corte, dentro de uma teoria de constituição aberta para os seus intérpretes, né? Teoria construída pelo grande jurista alemão Peter Haber, o qual nos homenageou e nos referenciou quando foi feita uma entrevista acadêmica na UNB, onde ele recebeu o título de doutor honoris causa, quando foi perguntado qual foi a maior contribuição brasileira para a Constituição Aberta. E ele disse que foi a excelência dos votos do ministro do Supremo Tribunal Federal em relação às cotas e o manejo das petições. Ora, isto gerou dentro da sociedade brasileira uma discussão em que fez reacender o debate sobre o lugar do negro na sociedade brasileira, o lugar do negro na educação, as oportunidades do negro na educação de nível superior. É lógico que o ultraconservadorismo foi contra as cotas, militaram contra as cotas. E não vamos ter a ilusão de que toda a docência das universidades públicas foram favoráveis às cotas. Tivemos resistências de acadêmicos, de docentes, de pesquisadores contra as cotas. Isso nós tivemos. Alguns até se associaram ao então diretor-geral de jornalismo da TV Globo, Ali Camel, que chegou a escrever um livro a respeito dos perigos que as cotas poderiam trazer para o Brasil, criando uma situação inexistente, que seria um conflito entre raças, né? Tentando, de uma certa maneira, dar uma retomada, né, na ideia de democracia racial de Gilberto Freire, sempre vindo à tona, né, negando o racismo. O combate ao racismo sempre foi muito difícil por conta do negacionismo. Não existe racismo. Claro que existe racismo. Tá aí. Hoje não tem mais como negar a existência do racismo. No ano de 2012, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.711, que instituiu as cotas nas universidades públicas federais. Né? Evidentemente que isso rendeu, né, debates e ações do Supremo Tribunal Federal, como a DPF 186, enfim, audiências públicas. O debate foi acirrado, né? A mídia hegemônica
ela lutava contra as cotas. Né? E já em 2023, em novembro, o presidente Lula, no seu terceiro mandato, sancionou a Lei 14.723. Por que eu estou falando sobre isso? Justamente porque o ultraconservadorismo, a bancada ultraconservadora racista, né, que está presente até hoje, né, com um número significativo, sustentava que a lei, 10 anos depois, ela tinha perdido a sua eficácia. Ela só tinha validade por 10 anos. Não, lê do engano, manipulação, fake news. Porque de 10 em 10 anos deveria de ser feita o quê? Uma avaliação, um balanço, um relatório para saber a quantas, né, andavam o sistema de cotas, o quanto ela tinha atingido a questão da superação dessas profundas desigualdades raciais no ensino superior, né, pontualmente nas universidades públicas federais. Bom, então, é claro que a lei ela não perdeu a sua validade. Ela não perdeu a sua validade. Ela continua na sua validade. E eu vou mostrar a vocês por quê. A Convenção de 1968, a Convenção Internacional sobre todas as formas de eliminação de discriminação racial, ela lá no seu artigo 4º, ela diz o quê? Ela diz que as medidas legislativas que se prestam, né, para reduzir as desigualdades raciais, elas não são medidas discriminatórias, elas são medidas compensatórias, elas são medidas equalizadoras do desequilíbrio racial na oportunidade, não só no trabalho, no ensino e etc. Mas que elas devem perdurar enquanto existir essa disparidade. Elas não são eternas. Por quê? Porque a partir do momento em que não existe mais a disparidade, evidentemente que esses mecanismos têm que ser, eles têm que ser paralisados. Eles não podem mais continuar existindo, porque eles existem em função disso. Ora, a ordem jurídica brasileira, a Constituição, no seu artigo 5º, o que diz o artigo 5º? O artigo 5º ele vai nos dizer que os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil ingressam no capítulo dos direitos fundamentais. Portanto, esta convenção, uma vez ratificada pelo Brasil, ela compõe o rol dos direitos fundamentais. Depois, em 1979, veio a mesma convenção direcionada para a mulher. No mesmo dispositivo número 4, diz que não se constitui nenhum mecanismo discriminatório aquele que se presta a corrigir as disparidades. Em 1968, o Brasil ratifica a Convenção Internacional sobre todas as formas de discriminação racial e no artigo 4º também fala da mesma forma que não se constitui mecanismo discriminatório políticas públicas de redução de disparidades raciais. No ano de 2022, veio a Convenção Interamericana de todas as formas de discriminação racial e formas de intolerância. Eu vou narrar, eu vou dizer para vocês exatamente o que diz o dispositivo para que todos compreendam. O que diz a Convenção? Essa Convenção também ingressa como direitos fundamentais. No inciso 2, diz da seguinte maneira: discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro
tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério, tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos. Na sequência, o artigo 5º diz assim: as medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeiram essa proteção não constituirão discriminação racial, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados os seus objetivos. Olha por que a lei de cotas ela não perdeu vigência. Porque enquanto houver as disparidades, o mecanismo deve permanecer. O artigo 5º, ele vai e diz o seguinte: os Estados comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações afirmativas necessárias para assegurar o gozo, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas ou grupos de sujeitos ao racismo, à discriminação racial e formas correlatas de intolerância, com o propósito de promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas pessoas ou grupo. Tais medidas políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis com o propósito objeto desta convenção. Não resultarão na manutenção de direitos separados de grupos distintos e não se estenderão além de um período razoável após terem alcançado o objetivo. O artigo 6º. Os Estados partes comprometem-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo, gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas em conformidade com o alcance desta convenção, entre elas políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais ou qualquer outro tipo de política promocional e a divulgação da legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet. Bem, então, o que eu tenho que dizer é que hoje nós estamos vivendo um terceiro embate da luta que estamos enfrentando na defesa das cotas. Ora, o que está acontecendo nessas últimas semanas? É o resultado de pessoas que se autodeclararam negras e as comissões de heteroidentificação as retiraram da vaga a que faziam jus, né, por serem negros. Olha, o que isso está gerando de polêmica e de discussão? Bom, a questão do colorismo, ela é fundamental nessa discussão. Por quê? O colorismo, ele acaba fazendo uma paleta de cores do negro, de maior pigmentação negra, ao pardo claro. Ora, essas comissões, inicialmente, elas trabalham de forma virtual. O candidato, ele se autodeclara negro. Negro significa dizer do preto ao pardo claro. Quando ele faz isso, a comissão, posteriormente, a comissão de heteroidentificação, ela vai avaliar para saber se aquela declaração é uma declaração verdadeira, se aquela declaração está contaminada de uma falsidade ideológica, que seria crime, até porque já ocorreram várias pessoas brancas que se inscreveram e se autodeclararam negras, quando na verdade não eram negras.
Então esse colorismo está levando que pessoas pardas, né, escuras ou pardas claras, ao serem submetidas a essas comissões, elas percam a sua vaga. Quando, na verdade, isso é um critério extremamente complicado. Ora, não é exatamente a cor que vai definir quem é o sujeito de direito das vagas. Não é isso. Existe um padrão de classificação racial baseada em cabelo crespo, nariz largo, lábios grossos e escuros. Como se todos os negros tivessem essas mesmas características e esse mesmo fenótipo. Claro que não. Nenhuma raça tem um padrão exato. Se você está na Europa e olha para o homem branco, você vai ver que tem diferenças de diversos homens brancos. O homem branco português, o homem branco espanhol, o homem branco da Islândia, o homem branco da Dinamarca, o homem branco alemão, o homem... enfim. Então, é quase que impossível você classificar as pessoas, se elas são negras ou não, por essas características, como se houvesse um cânone capaz de dizer, né, quem é negro e quem não é negro. Ora, o sistema norte-americano ele é baseado na 8ª gota de sangue. Isso vai muito lá atrás. O nosso critério é, diferentemente do critério norte-americano, critério de genética, de ancestralidade, porque fica muito fácil. Por isso que a gente vê uma série de artistas, e que aqui nós diríamos que eram pessoas brancas, mas para eles não, porque existe um bisavô, um tetravô, vai até a 8ª gota de sangue. Aqui para nós não, né? Então essa questão da aparência, ela é algo extremamente complicado e é alguma coisa que, a bem da verdade, ela vai atingir de morte, né, a real finalidade das cotas raciais. A justiça, em liminar que foi concedida a um aluno que foi preterido da vaga no curso de medicina na USP, o juiz entendeu que a proximidade dele no grau de parentesco, avó, embora ele tivesse a tez clara, ele inegavelmente ele era uma pessoa negra. Então, o que o magistrado fez ao conceder a liminar? Não, esse critério epidérmico ele vai gerar injustiças. Esse critério epidérmico ele vai gerar injustiças. E aí ele deu uma pegadinha lá no critério norte-americano. A bem da verdade, nós estamos precisando de critérios objetivos. Essas comissões, embora compostas faça parte de uma comissão mista, né, de especialistas e etc., me parece que isto não está sendo o suficiente, né, para dar conta da complexidade disto. Não está dando conta. Eu vou até usar um pouco de sarcasmo. Vamos lá. Para testar a validade desse tipo de critério. Se nós formos utilizar dentro desta comissão um policial militar, ele vai dizer exatamente quem é negro e quem é branco. Ele vai saber exatamente quem é negro e quem é branco. E todo negro sabe se ele é negro ou se ele não é negro. Até o pardo claro, que quer um pouco se afastar, né, da negritude. Porque ele sabe que na madrugada, ele, com certeza, ele poderá ser abordado, poderá ser preso, poderá sofrer violência e poderá até desaparecer. Porque vidas negras não importam. Né? Então, é muito falho essa coisa de não saber quem
é negro e quem não é negro, ou quem é negro e quem não é negro. Basta entrar, vamos dizer assim, na formação tradicional das academias de polícia que vocês vão ver como as pessoas são treinadas baseadas no estereótipo. Ninguém atira numa sombra branca, atira numa sombra negra. Então não tenhamos nenhum tipo de dúvida, ainda que a pessoa seja de tez clara, quem é negro e quem não é negro. Então isso gera uma série de problemas que não vai, de maneira alguma, trazer nenhum benefício para esse sistema, muito pelo contrário. Vai virar uma permanente judicialização de pessoas pardas, tendo que se socorrer do judiciário para que o judiciário absurdamente tenha que dizer qual é a sua cor, para que ele faça jus à vaga ou não. Olha o grau de insanidade desse tipo de coisa. Não é possível. Não é possível que o judiciário ele tenha que dar conta de coisas que a própria sociedade civil tem que dar conta. A universidade tem que dar conta disso. A universidade tem que dar conta disso. Evidentemente que o branco, né? Ou seja, aquele de tez branca, de cultura branca, enfim, porque você, veja bem, o critério mais adequado, que é o critério utilizado por boa parte das universidades americanas hoje, enfim, abaladas com essa última decisão da Suprema Corte norte-americana, dessa última decisão da Corte norte-americana conservadora de composição de Trump, né, declarou inconstitucional as cotas raciais nos Estados Unidos, sobretudo na Universidade de Harvard. Ora, qual o critério que é utilizado lá? Não basta a tez, não basta ser negro. O sujeito tem que ter um compromisso que lá estudando vai desenvolver o quê? Vai desenvolver a pesquisa daquilo que a sua comunidade não tem capacidade de estar, porque ele estando lá, ele vai produzir conhecimento e vai dar fim, né, a uma série de questões que muitas das vezes, o próprio epistemicídio, ou seja, o assassinato da cultura e do conhecimento acumulado pela população negra. E ele vai lá estudar, vai fazer pesquisa, teses, enfim. E qual o comprometimento daquele estudante ao sair da universidade? O que ele vai dar de troca para a sua comunidade? Isso é que é o importante. Ele tem que ter um compromisso com isso. Saber qual o ganho que a diversidade dentro da universidade vai trazer de retorno para a sociedade. É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos. Realmente aumentou a produção acadêmica sobre questão racial, sobre uma série de... Aumentou a diversidade, enriqueceu a universidade. A universidade não pode ser hegemonicamente branca. Ela não pode. Ela tem que ser o fruto e o retrato da sociedade brasileira, que é plural. A rampa mostrou isso. A pluralidade. O que é um Estado plural? É o Estado brasileiro. É isso aí. É cota para índios, é cota para negros. Então, o que eu trago nesta minha fala de hoje é colocar a reflexão, a crítica sobre isso. O papel que estas comissões de heteroidentificação estão desempenhando, né, na seleção daqueles que vão poder se sentar no banco de uma universidade, estudar e sair dali um profissional capaz de dar retorno para a sua comunidade de origem e, enfim, essa é a grande questão. E talvez isso seja um problema a ser enfrentado até endogenamente no ativismo. Ou seja, é que esta questão do colorismo, ela é um tiro no pé. Claro que o negro
perto do mulato claro, tem diferenças em termos de discriminação, mas é claro que isso vem fruto de um processo histórico, de um processo de higienização racial do Brasil. Isso tudo está lá. Está lá na história do pensamento social brasileiro. Está lá. Então eu gostaria, para finalizar, sugerir algumas leituras para vocês. Eu tenho aqui a ação afirmativa no ensino superior brasileiro, né? Isso foi o fruto de um encontro, né, muito importante de intelectuais tratando das questões das ações afirmativas. Eu tenho aqui um artigo chamado Igualdade, a afirmação de um princípio jurídico inclusivo, né, em que eu até faço uma epígrafe com Caetano Veloso. Você diz que é a verdade e a verdade é seu dom de iludir. Temos também este aqui, que são as ações afirmativas nas políticas educacionais, o contexto pós-Durban, muito interessante para quem quiser se aprofundar na questão de Durban. Este daqui é Justiça, o que é fazer coisa certa. É do Michael Sandel. É um grande filósofo de Harvard, importantíssimo. Ele é um filósofo norte-americano progressista, e ele nesse livro dele aqui, ele trabalha com a questão dos parâmetros da igualdade. E isso aí é alguma coisa muito importante, as diferenças de igualdade, de equidade e etc. Agora, nesse livro, Os Descaminhos da Tolerância, que está sendo publicada, a sua segunda edição, já está à venda, eu ali tenho uma boa parte, né, que trata das questões das políticas de ação afirmativas e as cotas, não só nas universidades, mas também no Serviço Público Federal, né? Para quem quiser também ingressar no estudo sobre os tratados e convenções internacionais a que eu me referi aqui, né, no início da minha fala, pode encontrar também no Desarquivando Direitos, no volume 3 e 4. 2, 3 e 4. Né? São os volumes nos quais eu trato das normas internacionais, ou seja, das convenções e tratados internacionais sobre essa questão específica, discriminação racial e ações afirmativas. Bem, eu encerro aqui essa minha fala de hoje e espero que tenha minimamente trazido alguma informação a respeito de um tema que frequenta as páginas dos jornais, mas que, enfim, é apenas sem nenhuma reflexão, sem nenhuma crítica, apenas um caráter meramente informativo e muitas das vezes informações extremamente duvidosas e preocupantes em relação à sua verdade. Então, muito obrigado a todos e todas e, enfim, até a próxima.